Um outro caso que me chama bastante atenção, e quem vai trazer é o Neio Lúcio, através aqui do livro Alvorada Cristã, por Chico Xavier. Ele relata que um jovem se sentiu muito tocado pelas lições evangélicas de Jesus ali, pelo Novo Testamento, e ele prometeu para ele mesmo que a partir daquele momento ele iria se dedicar, estudando os textos a fundo, para ser um propagador do Evangelho. Então assim ele fez, estudou e passou a falar, ser convidado para palestras nas mais diversas casas religiosas ali, falando dos textos do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus, sendo um verdadeiro divulgador do Cristo. Mas houve um momento em que ele precisava suprir as suas próprias contas, os seus gastos, e então ele passou a trabalhar numa empresa grande, com mais de 200 funcionários. Ele trabalhava ali de forma direta com o patrão. Só que um homem exigente, em que não deixava espaço para o seu horário. E ele passou a ficar um pouco triste porque ele já não conseguia falar de Jesus, pregar, fazer as suas palestras, o quanto ele gostava. Então aquilo foi o incomodando e ele chegou para o patrão e pediu demissão. Falou, eu não trabalho mais aqui. O patrão, mas estava tudo indo tão bem, qual o motivo? Ele, não, aqui parece um cativeiro, eu vou viver para Cristo. Então ele pediu demissão. No próximo dia seguinte, em que ele tinha o dia livre, ele falou do Evangelho de Jesus de manhã, de tarde e de noite. Chegou em casa mais de meia-noite, muito cansado, adormeceu. E à noite, quem o visitou? O próprio Cristo, iluminado, chegou próximo dele. Mas ele notou que Jesus trazia o semblante triste. E ele indaga o motivo. E Jesus diz, você abandonou a tarefa que eu lhe confiei, de pregação, de propagação do meu evangelho. Aí ele surpreso diz, não, como assim? Ainda hoje mesmo eu pedi demissão, ontem mesmo eu pedi demissão e hoje eu falei como nunca. Aí ele falou, então, mas eu desejava que você pregasse o evangelho vivenciando. Ah, mas como? Respondeu o jovem. Aquele meu patrão, tirano. Aí ele, então, é ali mesmo. Ele não é tirano. Ele apenas desconhece aquilo que você conhece. E eu contava que, através do seu empenho, da sua vivência das lições do Evangelho, creio que em 5 anos de dedicação e exemplificação sua, num contato direto com ele próprio se sentiria tocado e não precisaria de intermediário para vir para o meu reino de amor, de luz, caridade e fraternidade. Inclusive, abaixo dele ele comanda 200 pessoas, que são muitas famílias. Olha o impacto que não teria sobre ele. E Jesus disse, lembre-se que você pode falar para 100.000 ouvidos, mas basta que um coração seja tocado de forma verdadeira pela exemplificação do Evangelho, para que a gente possa reformar a terra e instaurar na terra o reino de amor do meu Pai. Então, naquele momento, o próprio Cristo se desfez em luz, o jovem acordou assustado, não conseguiu mais dormir. Foi para o trabalho no dia seguinte e pediu o emprego de volta para o rapaz. O seu patrão disse, mas o que aconteceu? O que fez você mudar de ideia? Ele falou, eu peço perdão, eu aceito qualquer tarefa, qualquer trabalho, porque eu aprendi que sem disciplina e sem abandonar o nosso orgulho pessoal, é impossível servir a Cristo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.